A paz, meu amigo, meu irmão, olá, esse é o podcast do Pastor Klaus Piragini, é uma bênção ter você aqui, obrigado aí por todos vocês que têm acompanhado o nosso canal. Quero convidar você que pode nos ajudar, que acha que é interessante esse projeto de liderança, a divulgar, a falar para outras pessoas, a compartilhar nas suas redes sociais. Tem sido muito bacana os comentários que eu tenho recebido e eu creio que isso vai ser uma bênção para muitas pessoas. Hoje eu tenho um tema bem interessante, bem assim observador, que eu acho que vai fazer você pensar um pouco sobre liderança, que o tema é Fale a Verdade sem ser pesado. Esse é o tema de hoje, eu espero você aqui. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Bom, quando a gente pensa nesse assunto, o que eu tenho observado nos últimos tempos é que muita gente tem dificuldade de falar a verdade na liderança. Talvez por medo de magoar ou porque quer evitar conflito, a pessoa sempre vai dando um jeito de não dizer realmente o que ela pensa do trabalho, ou o que ela pensa da situação, o que ela pensa do próprio colega que está ali sendo liderado por ela. Ela vai postergando esses assuntos, ela vai deixando para lá e quase sempre não diz o que ela realmente pensa, sente e gostaria de se expressar naquele momento. Eu vejo muita gente que tem dificuldade com isso na liderança, de falar a verdade. Geralmente essas pessoas elas preferem em algum momento da vida delas ali na liderança deixar um pouco passar as coisas e sempre ir levando da forma como dá, para que não haja grandes problemas, para que não haja muitas dificuldades. Mas o trabalho do líder tem a ver com isso, em que você precisa dar feedback, você precisa falar para as pessoas a verdade, você precisa dizer se o trabalho foi bom ou não foi bom, se valeu a pena todo aquele esforço, se você está contente pelo relacionamento profissional que você desenvolveu. Mesmo na igreja, por exemplo, onde eu sou pastor, líder, né? Às vezes eu tenho que falar a verdade sobre alguma coisa que eu gostei ou que eu não gostei. E aí vem o tema de hoje, a necessidade de nós falarmos a verdade sem ser pesado. A primeira coisa que você precisa saber como líder é que se você tem esse hábito de sempre pôr panos quentes e não dizer o que pensa, porque você não sabe como vai ser a reação da pessoa, você pode estar criando monstros na sala. Eu me lembro que há um tempo atrás eu vi uma história bem interessante. Diz que é uma história, uma ficção, mas que fala um pouco sobre essa condição de criar monstros na sala por não falar a verdade. Então, diz que uma família que eles viviam ali muito bem na casa e de repente uma situação aconteceu e um resolveu não dizer para o outro como se sentiu daquela situação e resolveu não falar os seus pensamentos e omitir as suas emoções e de repente nasceu um monstrinho. O monstrinho começou a morar ali naquela casa através daquelas sensações e cada um começou a negar que aquele monstrinho existia. E as situações se repetiam. E cada vez que eles negavam, ou que eles omitiam, que eles não tentavam dizer a verdade um para o outro, o monstrinho ia crescendo mais. Até que chegou um ponto que ele tomou toda a sala e eles tiveram que ficar trancados dentro do quarto, porque a sala era totalmente tomada pelo monstrinho. Passou um tempo, eles continuaram a negar a presença do monstrinho, a negar a presença dos problemas que o monstrinho causava, e ele só crescia com isso, e aí ele tomou conta dos quartos e eles tiveram que ir para fora da casa. O que essa história quer dizer é que quando a gente começa a negar a verdade, quando nós não falamos a verdade para o outro, nós estamos criando esse tipo de monstrinho, né? Ele vai tomando espaços e vai impedindo que a gente progrida, que a gente cresça e que haja um bom relacionamento ao redor da família, inclusive do trabalho. Tanto faz, pode ser na família, trazendo isso como exemplo da casa, mas também pode ser isso dentro do trabalho, onde aquele monstrinho vai sendo criado e aquilo vai se repetindo e cada vez fica mais difícil de falar sobre o assunto. Bom, a ideia que eu quero trazer para você é que nunca é bom criar monstros na sala. Você precisa entender que existem maneiras de falar a verdade, falar o que você pensa,
tanto sobre o trabalho, sobre a forma como você é tratado, a maneira como você precisa mudar assim, as situações do seu emprego e como você não gosta daquilo, sem ser pesado na hora de falar. A primeira coisa que você precisa entender como líder é que liderança requer transparência. Então, há necessidade de que, se você quiser ser um bom líder, você aprenda a ser transparente para que a pessoa possa saber o que você espera delas e o que elas podem esperar de você. Se você não é transparente, as pessoas não conseguem entender muito bem o que você quer ou o que você não quer. Bom, a primeira coisa que tem aqui sobre transparência é que você precisa ter sabedoria para ser transparente. Aí que vai um ponto. Quando a gente fala de transparência, muita gente entende, bom, se eu tenho que ser transparente, eu vou falar tudo o que eu penso, eu vou falar a hora que eu quiser e eu vou falar como eu quiser. E aqui que está o erro. A transparência precisa de sabedoria. Nem tudo que você pensa precisa ser falado. E nem tudo que você pensa precisa ser falado naquele momento. E nem tudo que você pensa precisa ser falado para aquela pessoa. Essa é uma arte que a gente precisa desenvolver sobre a transparência. Falar no tempo errado, falar para as pessoas erradas e falar de forma errada vai ser uma destruição na sua liderança. Então, a arte está aqui. Primeiro eu preciso entender que existe tempo para falar. Bom, eu preciso falar a verdade sobre esse trabalho, mas eu não vou falar na frente de todo mundo, eu não vou falar isso de forma que eu vou expor meu colega, meu parceiro de trabalho. Eu vou ter um jeito para falar, né? Porque o tempo é importante, né? Então, quando eu vou falar? Então, algumas pessoas, elas agem da seguinte maneira. Por exemplo, elas seguram aquilo que elas não gostam do trabalho, do funcionário, do colaborador, até que ela explode. No meio de um momento que não tem absolutamente nada a ver com aquela situação, ela relembra tudo aquilo e começa a citar o quanto que ela não gostava daquela atitude ou daquele trabalho. Isso é uma péssima hora para você fazer isso, porque você está misturando sintonias, situações diferentes que vai prejudicar tudo. Às vezes isso acontece dentro de casa também, né? Você vai segurando algo que você não gosta, algo que te entristece, e aí na hora que uma situação que não é nem perto de um grande problema, mas você está tão sufocado que você explode na hora errada. Então a primeira coisa sobre transparência, sobre falar a verdade sem ser pesado, é que se você falar no tempo errado, na hora errada, no momento que as pessoas não estão prontas para ouvir aquilo, vai ser muito pesado, a pessoa não vai conseguir suportar aquilo. Então o tempo é importante. A segunda coisa é que às vezes nós falamos a verdade, somos transparentes, queremos ser realistas, mas falamos para a pessoa errada. Falamos para as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo. Então você fala para a pessoa que não é nem do departamento, que não tem nem nada a ver com aquele serviço. E aí está o ponto, você está gastando toda a sua energia e está falando para a pessoa errada. Ou talvez, até de uma forma mais profunda, você fale para a pessoa errada porque você está falando para pessoas que não têm absolutamente competência de entender o que você está dizendo. Isso é muito complicado, porque quando a gente fala de competência, parece que você está dizendo que aquela pessoa não é capaz, mas não é sobre isso que tem a ver a competência. A competência tem a ver com essa ideia de você compreender que o grau de liderança, o grau de autoridade daquela pessoa, ela é diferente. O grau de autoridade daquela pessoa, talvez ela não esteja pronta para entender os valores que você está falando, ela não esteja pronta para entender por que aquilo é necessário. Então você precisa tomar cuidado com isso. Às vezes você quer ser transparente, você quer ser uma pessoa aberta, isso é bom, a liderança precisa de transparência, as pessoas precisam ver o que você pensa, elas precisam entender o que você acredita, mas você precisa tomar cuidado para quem você está falando, porque você pode estar falando de coisas que não competem à pessoa e só vai servir para ela criticar e julgar você. Eu já cometi esses erros no começo da minha liderança, porque eu gosto muito da transparência. Eu sempre acreditei que líderes eficientes precisam ser transparentes, precisam mostrar. Eu vou daqui a pouco explicar por que a transparência é importante na liderança. Mas o erro que eu cometia é que eu queria falar sobre tudo para todos.
E às vezes as pessoas que estavam ouvindo aquilo não podiam compreender a necessidade, o porquê, de que maneira a gente já está trabalhando com isso. E isso envolvia uma série de problemas, uma série de situações que prejudicava depois a mim mesmo. Então, fale a pessoas certas, fale do assunto com quem compete o assunto. Não dê informações demais para pessoas que não têm absolutamente nenhum poder com relação a isso. Esse é um erro que muito líder comete. Na questão de ser transparente, acaba falando tantos detalhes que não interessa a ninguém. Aquilo interessa aquele departamento, esse detalhe, então fale para aquele departamento, fale para aquela pessoa e não abra toda a história para todo mundo, porque isso vai virar uma fofoca e não vai ajudar em nada. Bom, quando a gente pensa isso, vem a terceira coisa, você precisa falar da forma certa, né? Muita gente fala da forma errada. Por quê? Porque fala acusando, fala com palavreados, né, com palavras, lembra que eu já falei sobre isso aqui no podcast, que palavras produzem sensações, palavras que machucam a pessoa, fala de forma errada, no sentido de estar irado, de estar nervoso, de falar coisas a mais do que o necessário, fala de forma errada porque não fala só do fato, começa a envolver uma série de circunstâncias que não tem nada a ver com o assunto, e aí complica toda a vida, porque você começa a envolver outros assuntos que bagunça a mente da pessoa, a pessoa não entende por que você misturou aquele assunto com esse, porque você está tão nervoso que você está falando de forma errada. Então uma maneira legal, uma dica legal para você falar e não ser pesado, falar a verdade, é importante você começar com algumas dicas aí que eu aprendi nesses anos todos. Uma delas, eu sempre começo quando eu quero falar alguma coisa, que eu preciso dizer o que eu penso sobre isso, eu sempre parto do princípio de dizer, eu gostaria de entender. Então, me explica o que você fez. Por que você fez isso? Eu quero entender o que você viu. Porque às vezes, quando você procura esse entendimento e a pessoa diz para você o que ela pensou e por que ela fez isso, você começa a perceber que, na verdade, ela teve um ponto de vista até positivo, mas ela errou em algum momento e que não é tudo perdido. Então eu sempre começo assim, antes de brigar, discutir, dizer minha opinião, eu gostaria de entender. A segunda coisa que eu sempre procuro, e eu acredito que você já ouviu falar sobre isso, e é isso muito comum ser explicado sobre, para você falar a verdade sem ser pesado, é quando você usa a regra do PNP, que é positivo, negativo, positivo. Então o que acontece? Você fala o que é positivo de tudo aquilo que está acontecendo, o quanto aquela pessoa é importante, o quanto aquela pessoa tem trabalhado e que isso tem sido visto por você, porque isso mostra também que você não está só contra a pessoa, você não está tentando buscar pontos negativos só para acusação dela, mas também mostra depois que há um ponto que você quer tratar e que você precisa ser sincero em falar para que isso não aconteça mais. E por último, né, que eu acho mais importante, você termina no positivo, quando você diz que você acredita que ela possa compreender, que ela vai entender o seu posicionamento. É claro que às vezes a pessoa fica triste, ela não gostaria de ter sido chamada, mas essa vem a terceira regra. Elogios em público, críticas em particular. Se você tem que falar alguma coisa para a pessoa que é pessoal, que é um trabalho que ela fez e que isso pode envergonhá-la, faça sempre no lugar fechado, onde você possa conversar sem outras pessoas estarem assistindo. Mas às vezes eu já quebrei essa regra, eu já vou falar por quê. E elogios você pode fazer em público, que isso não vai fazer bem até para a pessoa. Quebrei essa regra algumas vezes quando você chama a pessoa em particular, você conversa 1, 2, 3 vezes sobre como você não gosta daquilo e ela resolve deliberadamente te desrespeitar publicamente. Ela vai fazer sabendo, ainda tem gente que faz sabendo que você não quer que faça, sabendo que você não gosta e ainda olha com você com aquela carinha assim do tipo, do que você vai fazer. Aí nessa hora você tem que bater na mesa e tem que falar, bom, agora é assim que tem que ser e vai ser desse jeito.
aí já é uma outra situação que implica em rebeldia, em conflito, é uma outra situação. Mas na maioria, 90% das vezes, quando você chama a pessoa e usa essas regrinhas, né, e tenta estabelecer uma conexão com a pessoa, explicando por que aquilo não é bacana, ela até se sente feliz por você ter mostrado o erro e até aceita ser levada na direção correta. E já tive muitas experiências de pessoas que ia perder e acabei não perdendo na equipe porque entenderam o ponto de vista, entenderam por que as coisas tinham que ser assim. E aí vem a questão, mas por que a gente acaba fazendo isso, né? Porque às vezes a gente não enxerga que você como líder vê coisas que eles não veem e você sente coisas que eles não sentem. Então isso é interessante, às vezes você está tão nervoso, tão bravo, achando que aquela pessoa está fazendo tudo errado de propósito, mas na verdade ela não vê o que você está vendo, ou ela não se preocupa com aquilo que você está se preocupando, porque ela não enxergou aquilo. Isso está na sua vida, está na sua mente como líder que tem uma visão macro. Você começa a enxergar então, puxa, para um pouquinho, isso que está acontecendo, e ela não está vendo, você já deve ter dito isso, mas ela não está percebendo que isso aqui não vai dar para fazer, e continuou fazendo, porque ela não está vendo o que você está vendo, porque você é um líder. Quando começou a pandemia, né, eu me lembro de conversar com algumas pessoas e ficar bravo mesmo, porque eu falava assim, nós temos que se organizar nisso. E as pessoas pensando assim, não, mas isso vai passar logo, isso vai acabar logo, né? E a gente já está aí há 150 dias aí de quarentena. E aí o que acontece? Quando você começa a pensar nisso, eu ficava bravo, porque eu falava assim, como vocês não estão vendo que vai demorar, que nos outros países demorou, e aqui no Brasil pode ser até pior. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, não, você está muito bravo, está muito ansioso, está muito nervoso. E eu estava nervoso não com a situação só, mas com a situação de eu não conseguir empurrar as pessoas. Até que eu percebi isso, que essa força que eu estava fazendo estava acontecendo porque as pessoas não estavam vendo o que eu estava vendo. Então o líder precisa comunicar e às vezes ser realista, de falar a verdade, de dizer quais são os fatos, né? Ainda que possa machucar. E eles não sentem o que você sente porque eles não estão vendo tudo o que está acontecendo. Então está aqui a dica. Fale a verdade, evite de falar críticas pessoais ao caráter da pessoa, isso é muito pesado. Às vezes você fala, não, um exemplo disso para você entender o que eu estou dizendo, olha, esse serviço aqui eu não gostei, gostaria que você fosse um pouco mais delicado, dedicado, olhasse mais os detalhes. É uma forma. Eu não estou falando do seu caráter, eu estou falando que nesse momento você não foi detalhista. Mas pensa um pouco, eu posso dizer isso de um outro jeito, que ofendo o caráter da pessoa, dizendo assim, olha, você sempre é relaxado. Dizer que uma pessoa é sempre relaxada, eu estou dando uma sentença à atitude dela, dizendo que ela não tem posicionamento, ela não sabe fazer as coisas bem feitas. Agora, dizer que nesse trabalho ela precisa ser mais detalhista não tem a ver com o caráter, tem a ver com uma atitude que ela está tendo naquele momento. Muita gente, quando vai falar, fala ao caráter da pessoa, à atitude dela como geral, ao invés de falar ao problema que eles estão enfrentando. E a última dica que eu quero dar é, fique no fato, não saia do fato. Se você não quiser ser pesado, as pessoas vão dizer, não, você precisa entender que também aconteceu isso, aconteceu aquilo, e que foi há 3 meses atrás esse problema, não tem nada a ver com hoje, mas aí elas vão puxar você para fora do fato. Volte para o fato, porque senão a conversa vai ficar pesada. Volte para o fato. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Não, mas aquele dia que eu te pedi um favor, você não fez, o favor não tem a ver com o trabalho agora. Volte para o fato. Não, mas às vezes a gente está aqui e aí está muito quente a sala, isso não é o fato foi o serviço que você não entregou. Então a gente precisa conversar sobre isso. Sempre volte para o fato, porque as pessoas, quando elas se sentem acuadas, elas acusam, elas ficam com medo, elas atacam e às vezes elas até fogem da conversa. E aí, se você deixar, você vai se perder em tudo isso. Fazendo um review, né, para tudo isso que nós estamos falando, eu gostaria de terminar dizendo assim, mas os fatos são melhores às vezes do que os sonhos. E tem gente que vai negar a verdade para sempre, não vai querer falar da verdade e vai viver nos sonhos. Então, as grandes empresas, elas aprenderam a falar a verdade, mesmo que seja um choque de realidade.
Isso é importante, às vezes, para você trazer a pessoa de volta e trazer a ideia de volta para o espaço do trabalho, né? Mas tem gente que quer viver em sonho. A gente precisa entender que se você quiser crescer, se você quiser desenvolver sua liderança, você precisa aprender a falar a verdade sem ser pesado. Não crie dragões, não deixe eles crescerem, os monstrinhos na sala, não deixe eles aumentarem aí dentro da sua casa. Aprenda a dizer com amor, a dizer com empatia, a falar, já falei sobre isso muitas vezes aqui, a falar como se estivesse no lugar do outro, mas entendendo que fatos, a realidade é melhor do que os sonhos, e se você não encarar a realidade, você vai se perder. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, que Deus tenha abençoado a sua vida aí. Se você achou que foi uma bênção, falou com você, compartilhe aí, porque eu acredito que isso pode ser bênção para muita gente, e muita gente pode crescer nesse tempo aprimorando a sua liderança. Que Deus abençoe vocês e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!